casa era deles. As regras seriam a que eles quisessem colocar ali dentro. Então, a partir daquele momento, ele não teria mais a permissão de comer nada dentro daquela casa. Ele ia ter que passar fome. Oi pessoal, eu espero que todos vocês estejam muito bem. Eu sou a Misayoshi, daqui é o canal Crimes pelo Mundo, sejam todos muito bem-vindos. Toda quinta às 9 da noite nós temos esse encontro marcado, onde conversamos sobre casos criminais reais. E é daí que a gente percebe, né? Monstruosidade não tem nacionalidade, qualquer um, em qualquer lugar, pode ser um monstro e vamos sempre ficar em alerta. Já deixa seu joinha aí, também deixa um comentário e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que gosta de True Crime. A gente tá chegando aí na meta dos 100 mil inscritos, eu tô muito ansiosa e eu vou trazer uma surpresa pra vocês quando a gente bater essa meta aí. Já vou começar nosso caso de hoje, que se passa no Reino Unido. E hoje eu vou contar pra vocês a história do Daniel. A Madalena Lukaszak tinha 26 anos quando ela saiu da Polônia com sua filha de apenas 1 ano e se mudou para o Reino Unido. Era por volta de 2006 quando isso aconteceu. Ela se estabeleceu em Coventry, que fica na Inglaterra. E após pouco tempo, ela conheceu um homem que também havia imigrado da Polônia para o Reino Unido. Esse homem era o Eric Pelka. Os dois se envolveram e a Madalena acabou engravidando. Em 5 de julho de 2007, nasceu um menino, que eles chamaram de Daniel. No primeiro ano de vida, o Daniel foi um garotinho muito feliz. Ele estava se desenvolvendo bem, seu peso era saudável, ele brincava e tinha tudo que uma criança precisa ter. Mas a Madalena era uma mãe, uma esposa, uma pessoa, um ser humano muito autoritário. Ela era chata, tinha que ser tudo do jeito que ela queria. Ela era narcisista e todos da casa deveriam obedecer a ela. Se não obedecesse, era a briga certa. Em 2008, o Eric descobriu que a Madalena estava traindo ele. Então ele pediu o divórcio e os dois se separaram. E após a separação, o Eric ele voltou para a terra natal dele, para a Polônia. O Eric, ele poderia ter ficado no Reino Unido. Aliás, o filho dele, o Daniel, estava lá, mas ele não quis, ele não se importou com isso e foi embora. E o Eric morando na Polônia e o filho, né, o Daniel, morando no Reino Unido, a comunicação entre os dois era praticamente zero. Aliás, o Daniel tinha 1 ano e pouquinho quando ele saiu e foi embora. Então, e depois o Eric não ligava mais e olha, acabou o contato aí. E assim que terminou esse relacionamento, a Madalena já engatou em um outro relacionamento com um homem chamado Mariusz Krezolek. Ele também era um polonês que tinha imigrado para o Reino Unido em 2006. E na época que ele conheceu a Madalena, ele trabalhava em uma fábrica ali local. E, gente, o Mariusz era um partidão. Só que não. Todos que conheciam ele achavam ele um homem abusivo, violento e muito perigoso. Ele já havia sido preso em 2006, 2007 e 2008, todas as vezes por dirigir embriagado. Também já tinha sido preso algumas vezes por violência. O cara era surtado. Além de tudo isso, ele também tinha um mandado de prisão na Polônia por dirigir embriagado. Vocês viram que o cara adora dirigir embriagado, né? Então, a Madalena e o Mariusz começaram esse relacionamento e pouco tempo depois, os vizinhos já começaram a fazer denúncias para o serviço social, relatando violência doméstica. No caso, o Mariusz estava batendo na Madalena e a Madalena revidando conforme ela conseguia. O serviço social se envolveu no caso e eles se mostraram bastante preocupados, né, com o bem-estar das duas crianças, o Daniel e a irmã dele. E essa preocupação, gente, não é à toa. Já foi comprovado cientificamente que crianças que crescem em lares abusivos, ou seja, onde testemunham violência doméstica, elas tendem a repetir esses padrões, ou como vítimas se relacionando com o abusador, ou se tornando um agressor. Com essas estatísticas, os agentes sociais, eles querem trabalhar para ver se diminuem isso, para ver se preservam mais as crianças. Então, eles foram até a casa e conversaram com a Madalena. E ela disse que estava tudo bem. E que se fosse necessário, ela conseguiria proteger os filhos. E que ela não queria ninguém se intrometer. Os agentes sociais não conversaram com as crianças e continuaram acompanhando a família. Em 2010, a Madalena convidou o Mariusz para morar com ela e com os filhos. O que é simplesmente bizarro, porque os dois já viviam em um verdadeiro pé de guerra. Um relacionamento totalmente turbulento e tóxico. E isso eles nem moravam juntos. E agora, morando juntos, a coisa iria ficar muito pior. Tanto a Madalena quanto o Mariusz eram muito agressivos um com o outro. E isso, gente, só era mais acentuado com a bebida alcoólica. E eles bebiam
muito juntos. E depois de um tempo ali, parece que a bebida alcoólica não foi suficiente e eles começaram a usar entorpecentes. E foi aí que a vaca foi pro brejo de vez. Não está claro quando tudo começou, mas após se mudar, o Marius começou a encrencar com o Daniel, que tinha apenas 3 aninhos na época. Ele começou a agredir o pequeno com muita frequência. E o Daniel buscou a proteção, o apoio, o acolhimento no colo da mãe dele. E a Madalena simplesmente decidiu que ela seria cúmplice da violência e do abuso. Eles começaram a maltratar juntos o Daniel. Foi decisão da Madalena esconder os machucados do filho. Na cabeça desses 2 monstros, eles decidiram que todos os problemas da vida deles, todas as coisas que acontecia de errado, poderiam ser descontadas em cima do Daniel. Ele basicamente se tornou o saco de pancada deles. E vocês lembram, né, que o Daniel tinha uma irmã mais velha, 2 anos mais velha que ele. Ela não teve o nome revelado, mas para melhor compreensão aqui do vídeo, eu vou chamar ela de Letícia. Pois é, a Letícia, ela era muito bem tratada pelos 2. Ela nunca sofreu nenhum tipo de violência. Tudo foi direcionado para o Daniel. E isso, gente, não é incomum. Nós vemos regularmente situações em que as famílias têm a maioria das crianças vivendo saudáveis, felizes e de forma muito bem cuidada. Esses monstros costumam deixar alguns dos filhos saudáveis para tentar criar uma prova ali de que eles são bons pais. E existe uma criança ou 2 nessa mesma família que estão tendo um tempo infernal, sendo horrivelmente abusadas, maltratadas. É o dito bode expiatório. E no caso aqui da nossa história, é o Daniel. Em 2010, um agente social que estava acompanhando ali o caso da família percebeu que o Daniel estava com um machucado na cabeça. A Madalena explicou que ele tinha caído enquanto brincava, que foi apenas um acidente. Que era mentira. Nós sabemos aqui que o Daniel estava apanhando do Marius, né? Mas esse agente social, ele olhou para a Letícia, a irmã do Daniel. E ela estava saudável, estava bem cuidada, e ele pensou que realmente, né, poderia ter sido um acidente, que o Daniel caiu. Ele fez uma anotação e foi só isso. E esse foi um marco para o Marius e para a Madalena. Se safar nessa ocasião meio que deu segurança e força para eles. Eles entenderam ali que bastava arrumar uma desculpinha que os assistentes sociais acreditariam neles e eles sairiam sem pagar nada e poderiam continuar abusando do Daniel. Em 5 de janeiro de 2011, o Daniel, aos 3 aninhos, foi levado ao hospital. Ele tinha quebrado o braço, ou melhor, o braço dele foi quebrado ao meio. O que aconteceu foi que o Marius teve mais um ataque de raiva. Misturado com bebida e entorpecentes, o covarde, como qualquer abusador, ele foi para cima de quem? De uma criança de 3 anos. Ele agrediu com muita força o Daniel e quebrou o braço dele ao meio. A Madalena levou o Daniel até o hospital e os médicos conversaram ali com ela para saber o que estava acontecendo. Eles notaram que além do braço estar quebrado ao meio, o Daniel também tinha vários roxos pelo corpo. E a Madalena contou a velha historinha, que ele tinha caído enquanto brincava no quintal com a irmã dele. E só mais um adendo aqui para vocês terem noção da crueldade desses 2. O Daniel quebrou o braço na terça e a Madalena só levou ele ao médico na quarta. Esse menininho ficou um dia inteiro com o braço quebrado. Imaginem a dor e o sofrimento, o desespero dele durante todo esse dia. A equipe médica cuidou do Daniel e aquela história dele só ter caído estava muito estranha. Então os médicos resolveram chamar o agente social. Quando o agente chegou no hospital e perguntou para o médico ali o que realmente tinha acontecido, o que ele achava, o médico meio que voltou atrás, ficou meio com medo ali. E o médico disse que o braço dele, que foi quebrado ao meio, poderia ter sido sim de uma queda acidental, que ele não poderia afirmar se o menino tinha ou não passado por algum tipo de abuso. O agente social viu todo o relatório e ele ficou muito preocupado, mas de mãos atadas. Aliás, poderia ter sido um acidente ou não, ele poderia ser vítima de um abuso. Então esse assistente social resolveu acompanhar o caso. Na próxima consulta do Daniel, ele estava lá. E a Madalena descobriu então que os assistentes sociais foram alertados e que estavam acompanhando o caso. E assim que ele foi conversar com ela,
A Madalena, a gente virou o giraia ali no hospital e começou a gritar com todo mundo. Foi super agressiva. No fim, com essa baixaria toda, nada foi resolvido. E o assistente social fez uma anotação e continuou acompanhando a família. Enquanto ele olhava de longe, em casa, o Daniel continuava a ser uma vítima. O Marius decidiu que o Daniel não poderia mais ficar andando pela casa. Ele estava incomodando ele. E para resolver esse problema, ele começou a prender o menino no quarto. E quando eu digo quarto aqui, eu estou sendo muito exagerada para contar para vocês. Não era um quarto. Era um cômodo da casa que não tinha móveis, não tinha brinquedos, não tinha pôster, fotos na parede, não tinha aquecimento e nem maçaneta na porta. Ele só poderia abrir essa porta por fora. Daniel não conseguiria abrir por dentro. O que tinha dentro desse quarto era um tapete velho sujo jogado no chão e um colchão que ficava em cima desse tapete. Esse colchão era sujo, molhado, fedido. E era ali, sem uma coberta, sem nada, que o Daniel dormia. O casal de monstros aí também não deixava a Letícia ficar próxima do irmão. E a Letícia tinha um quarto só para ela também. Só que o quarto dela tinha brinquedos, jogos, aquecimento. Ela tinha uma cama limpinha e ela podia usar o banheiro. E é isso mesmo que vocês entenderam. O Daniel, ao ser preso no quarto, ele não tinha permissão de sair, inclusive quando ele queria usar o banheiro. Então, as necessidades ele fazia no quarto e muitas vezes no colchão, aonde depois ele iria dormir. Ele ficava nesse quarto, sozinho, trancado, por horas e horas e horas. Uma vizinha mais tarde afirmou que muitas vezes ela ouvia gritos à noite e ela pensava que era uma criança que tinha muitos pesadelos. Complicado. Em julho de 2011, o ódio do Marius era tanto pelo Daniel que ele chegou a reclamar com um colega de trabalho dele. Gente, e o Marius, ele disse para esse colega que o Daniel era uma criança autista e que por ser autista, ele não sentia dor e que ele poderia bater nele o quanto ele quisesse. Ele xingou o Daniel várias vezes para esse colega de trabalho e disse coisas horríveis e esse colega de trabalho nunca denunciou o Marius. Em setembro de 2011, aos 4 anos, o Daniel começou a frequentar a escola. E no início, os professores e funcionários não tiveram nenhuma preocupação referente ao Daniel. Eles o consideraram um menino saudável, estava bem cuidado, o que a gente sabe aqui que não era, né? Mas pouco depois ali de começar a escola, os abusos se intensificaram muito dentro da casa. Todos os dias, o Daniel era submetido a extrema violência e negligência. E lembrem-se que a mãe e o padrasto usavam entorpecentes e bebiam. Então, os dois eram uma bomba relógio que explodia por tudo e por nada. E foi em uma dessas explosões que a Madalena e o Marius decidiram que eles iriam parar de dar comida para o Daniel. Isso mesmo, de forma intencional, o Daniel não iria mais ter a permissão de comer naquela casa. E foi exatamente isso que começou a acontecer. O Daniel simplesmente foi proibido de comer qualquer coisa dentro da casa. E sentindo muita fome, o Daniel tentou várias vezes tentar pegar comida dentro da geladeira. E toda vez que ele era visto fazendo isso, ele era punido. Quando ele voltava para casa, da escola, existia um certo tipo de interrogatório ali. E que se o Daniel confessasse ter comido alguma coisa na escola, ele era punido. E vocês querem saber como ele era punido quando eles sabiam que ele tinha comido alguma coisa? A lógica desses dois seres humanos era assim. Se o Daniel tinha comido, ou seja, consumido calorias, ele iria ter que perder essas calorias. Então eles forçavam o pequeno a fazer diversos agachamentos. E aqueles agachamentos bem lentos, que doem muito mais. Eles também forçavam ele a ficar ajoelhado no chão por longos períodos de tempo. E às vezes ele era obrigado a ficar dando voltas na sala para gastar essas calorias. Tinha um castigo que tinha até nome. Era conhecido como a punição da água fria. E funcionava basicamente assim. O padrasto batia no Daniel, jogava ele contra a parede do banheiro. E depois a Madalena segurava a cabeça do pequeno debaixo da água, de água bem fria. E segurava até ele quase perder a consciência. E eles faziam todas essas monstruosidades na frente da irmã do Daniel, da Letícia, que tinha 6 anos na época. E querem saber de outra?
Nesse meio tempo aí, em meio a tantas torturas, a Madalena acabou engravidando e deu à luz a um menino, que era muito bem tratado pelo casal. A maioria desses abusos ocorria pelo fato do Daniel tentar conseguir alguma comida. E o casal justificava dizendo que a culpa era toda do pequeno, porque ele roubava a comida dele. Gente, olha como eles eram cruéis e covardes. É um instinto do ser humano. Se você está praticamente morrendo de fome, você fará de tudo ao seu alcance para conseguir alguma comida. Então eles deixavam esse menininho com muita fome, para que ele fosse buscar comida em qualquer lugar possível para ele. O Daniel então era pego tentando conseguir essa comida. E na cabeça doentia dele, como o Daniel não tinha permissão de comer, eles tinham uma espécie de passe livre para torturá-lo, justificando isso como um ato de disciplina. Então esse ciclo macabro continuava, o Daniel com fome, tentando conseguir comida e sendo machucado por eles. Mas parece que para eles essa tortura não estava sendo suficiente. Então Marius teve uma outra ideia: sal de cozinha. Todos nós aqui sabemos o quanto o sal em excesso pode ser prejudicial à saúde, ainda mais para uma criança. Eu já até contei uma história aqui no canal em que um menininho ele perdeu a vida sendo envenenado com sal de cozinha. Vou deixar o card aqui para vocês assistirem depois. Pois é, a Madalena e o Marius começaram a usar o sal como mais uma forma de torturar o filho. Eles pegavam uma grande porção de sal na mão e despejavam diretamente na boca do Daniel, o que fazia ele, obviamente, vomitar tudo. E como a monstruosidade aqui não tem limites, quando o Daniel estava com sede ou com fome, ele pedia alguma coisa para a mãe dele, né? Um copo de água, um copo de leite, de suco, qualquer coisa. A Madalena sempre colocava uma grande quantidade de sal dentro dessa bebida e forçava o Daniel a tomar. O excesso de sal, ou melhor, esse envenenamento causado pelo sal, pode dar muita sede, da fraqueza, da náusea. À medida que vai aumentando, leva a ataques, a contrações musculares e até mesmo a sangramento no cérebro. E depois a pessoa perde a vida. Em novembro de 2011, alguns funcionários da escola do Daniel começaram a se preocupar com ele, porque em várias ocasiões o Daniel foi visto com comida nos bolsos ou enfiando comida dentro da roupa íntima dele. Ele foi pego roubando comida de dentro das lancheiras das outras crianças, dos colegas de sala. E na escola tinha uma árvore frutífera e as crianças podiam pegar uma fruta grátis todos os dias. Era tipo um ritual ali da escola. E o Daniel pegava várias frutas dessa árvore. Ele ficava comendo essas frutas o dia inteiro enquanto ele estava na escola. E isso chamou muita atenção dos professores. Eles resolveram marcar uma reunião com a Madalena. Eles contaram sobre o fato do Daniel estar roubando comida e pegando muitas frutas da árvore. E a Madalena disse que o Daniel fazia isso porque ele tinha um transtorno alimentar muito raro e muito sério. A Madalena disse que o Daniel já estava recebendo tratamento médico para isso e ela instruiu os professores a não dar nenhuma comida para o Daniel enquanto ele estivesse na escola. Só deixando muito claro aqui, os professores, os funcionários, o diretor, ninguém sentou com o Daniel em nenhum momento e perguntou para ele por que ele estava pegando aquela comida, por que ele estava sentindo tanta fome, o que estava acontecendo na casa dele. E outra coisa, esse menininho, ele estava visivelmente magro e descuidado. Qualquer pessoa que olhasse de verdade para ele ia ver que ele estava sofrendo e passando fome. Os responsáveis da escola não pediram nenhum laudo médico, não questionaram nada sobre o tratamento. Eles aceitaram que a Madalena falou como uma verdade, um fato, de que o Daniel tinha essa condição de alimentação séria. E depois desse papo com a mãe, todos os funcionários da escola foram proibidos de dar qualquer tipo de comida para o Daniel. Ou seja, o único lugar que o Daniel podia comer era na escola. E agora, ele não tinha mais a permissão de comer lá também. Ele não iria mais ganhar a fruta grátis. Ele agora iria passar fome em tempo integral.
Para se certificarem, os professores começaram a trancar todas as lancheiras das outras crianças para que o Daniel não conseguisse roubar nada deles. Depois de um tempo, o Daniel parecia cada vez mais magro. Por que será, né? Tava passando fome. Apareceu com novos roxos pelo corpo e novamente a Madalena foi chamada na escola. Ela disse que o Daniel continuava a fazer o tratamento para o transtorno, né, que ela dizia que ele tinha, porque agora o Daniel estava muito pior. Segundo ela, ele estava acordando durante a noite e roubando comida da geladeira. E quando ele era pego fazendo isso, ele se tornava totalmente agressivo e tentava bater nela e no padrasto. Que é uma grande mentira. E totalmente ao contrário, eram eles quem agrediam violentamente o Daniel. Gente, não tem como contar esse caso e não surtar de ódio. Os serviços sociais entraram novamente aqui no caso. Os agentes olharam para o Daniel, viram que ele estava totalmente desnutrido e o que eles fizeram foi orientar a Madalena que era melhor ela mandar um lanche para ele levar para a escola. Foi só isso. E se vendo sem saída, a Madalena começou a mandar para o Daniel meio sanduíche e algumas batatas fritas como lanche. E essa, gente, era a única refeição que ele fazia durante todo o dia. Em dezembro de 2011, os oficiais de bem-estar infantil visitaram a casa da família. E só fizeram isso porque o Daniel estava faltando bastante na escola. A frequência dele era abaixo de 63%. Eles entraram ali na casa, conversaram um pouco com a Madalena, não conversaram com as crianças e nem ao menos entraram no restante da casa, nos outros cômodos. Eles não viram aonde o Daniel dormia. E foi só isso. No mesmo mês, uma enfermeira da escola instruiu todos os professores e funcionários que eles não deveriam dar comida para o Daniel, pedindo que todos ficassem alerta, pois o Daniel continuava tentando roubar comida e ele só tinha permissão de comer o lanche que a mãe mandava, ou seja, meio sanduíche com algumas batatas fritas. E, obviamente, o Daniel continuava a perder peso. E foi por isso que decidiram que era melhor a Madalena marcar uma consulta com o pediatra. E ela fez isso. A Madalena levou o Daniel até essa consulta. E ela contou a mesma historinha furada. De que o Daniel queria comer o tempo inteiro. E que ele não tinha limites quando se trata de comida. E sabem o que o pediatra fez? Ele prescreveu suplementos nutricionais para o Daniel. E sabe o que é mais irritante? Gente, como que uma criança que só pensa em comer, só pensa em roubar comida, pode estar quase esquelética? E esse médico não fez nenhum exame nesse menino, não faz sentido nenhum. Em janeiro de 2012, o Daniel foi para a escola com marcas roxas pelo corpo. Em especial, ele tinha marcas de dedos ao redor do pescoço. Apesar de todos da escola verem esses hematomas, nada foi feito. Já a Letícia, a irmã dele, na hora do jantar ela não comia toda a comida dela. Quando a mãe dela não estava olhando, ela colocava um pouco de comida no bolso e depois, sem ninguém ver, ela levava escondida para o Daniel poder comer alguma coisa. Entre novembro de 2011 e fevereiro de 2012, os ferimentos na cabeça e no pescoço do Daniel foram observados em 5 ocasiões separadas por 3 adultos diferentes, mas nenhum deles relatou o assunto à polícia ou aos assistentes sociais. Ninguém se meteu. Ainda em janeiro de 2012, o Daniel foi visto pela equipe da escola procurando alimentos nas lixeiras da escola. Agora, gente, imaginem a dor, o desespero de estar o tempo inteiro com fome. Chega em um certo ponto, em um certo estágio ali da desnutrição, que a pessoa começa a sentir dores fortíssimas na barriga e nas articulações. O Daniel, nesse ponto, ele só pensava em comida. Ele foi visto lambendo um pote vazio, comendo o restante de uma maçã que já estava apodrecida, pegando uma panqueca suja do chão para comer. Ele ia tantas vezes nas lixeiras procurar por comida que os professores pararam de castigá-lo. Sim, ele ficava de castigo todas as vezes que ele ia à lixeira para procurar comida. Então os professores viram que esses castigos não estavam resolvendo nada e decidiram parar de castigar o Daniel. Só que em vez de darem comida para ele, eles explicaram por que era errado ele continuar pegando comida no lixo.
E, gente, pelo amor de Deus, que diacho de profissionais são esses da educação? Eles estavam lidando com uma criança que estava desesperadamente faminta o suficiente para comer de uma lixeira, para comer do chão. E ninguém o ajudava. Ninguém conversou com ele. Inclusive, em uma ocasião, aconteceu um aniversário de um dos professores e teve um bolo ali para todos da classe. E o Daniel estava tão desesperado e faminto que ele comeu praticamente metade do bolo sozinho. Até que chegou o recesso escolar. E o Daniel agora ficaria em casa o tempo inteiro com os abusadores. E foi aí que tudo que já era terrível piorou. Ele era brutalmente agredido, ficou trancado no quarto a maior parte do tempo e sem poder vasculhar as lixeiras da escola, ou até mesmo roubar a fruta grátis. Eu vou repetir, roubar uma fruta que era grátis. O Daniel ficou todos os dias praticamente sem comer nada. E quando as aulas recomeçaram, o Daniel voltou para a escola e todos os professores notaram que ele havia perdido muito peso, tanto que o uniforme dele, gente, estava caindo. A Madalena foi chamada novamente na escola e ela foi questionada sobre a magreza do filho. E ela disse basicamente que essa perda maciça de peso ocorreu ao longo das semanas que ele ficou em casa. E foi devido a uma condição genética rara que ele tinha. Foi recentemente descoberto. E, gente, vamos prestar atenção aqui, tá? Porque a gente já tem duas raridades nessa história. Ele já tinha um distúrbio alimentar raro e agora ele tinha uma genética rara. E ninguém achou isso muito raro demais. No dia 10 de fevereiro de 2012, por causa dessas preocupações sobre o peso do Daniel, eles pediram para que a Madalena marcasse uma consulta com um pediatra, com um novo pediatra, e levasse o Daniel. E ela fez isso. O Daniel chegou nesse médico com vários roxos pelo corpo. Ele estava muito abaixo do peso. E esse médico tinha um relatório dos professores dizendo que o Daniel estava procurando comida no lixo. E esse novo médico, durante a consulta, deu uma olhada no Daniel e prescreveu uma receita para tratamento de vermes. Em 28 de fevereiro de 2012, a medicação para desparasitação não funcionou. Obviamente, esse medicamento não melhorou em nada a condição de saúde do Daniel, porque ele não tinha vermes. O que ele tinha era fome. O que ele tinha é que ele sofria por negligência. Ele estava sofrendo abuso dentro de casa. Então, o remédio não funcionou e ele continuava a emagrecer. A equipe da escola começou a notar que ele estava ainda mais magro, os olhos dele estavam muito afundados. O Daniel não interagia mais com os colegas, ele parecia estar exausto, ele não conseguia mais andar direito. Ele estava perdendo a vida, aos poucos, na frente de vários adultos que, em tese, estavam lá para cuidar dele. Em 1º de março de 2012, o Daniel foi para a escola com um ferimento que ia do nariz até a testa. E durante ali o intervalo das aulas, ele foi visto comendo a areia, aquela areia da caixa das crianças menores. Ele foi visto tentando comer essa areia. Ele só não conseguiu comer a areia porque a boca dele estava tão seca. Lembre-se, ele ainda estava sendo envenenado com grandes quantidades de sal, que causa sede em excesso. E por causa dessa secura da boca, que ele não conseguiu comer a areia. Nesse mesmo dia, o Daniel, que estava tão fraquinho, ele não conseguiu chegar a tempo no banheiro e ele molhou a roupa. Quando ele voltou para casa após a escola, o Marius viu que ele tinha se sujado. A punição dele foi a água fria. Só que lembrando, gente, que o mês de março é um mês muito frio em toda a Europa. Depois desse banho gelado, congelante, ele forçou o Daniel a comer mais uma porção de sal. E em seguida, se isso tudo já não fosse brutal o suficiente, o Marius começou a bater violentamente no Daniel. E durante esse ataque, o Daniel sofreu um ferimento na cabeça muito grave. Ele teve uma lesão no cérebro que podemos comparar com um acidente de carro em alta velocidade. Essa lesão ocasionou um sangramento e o Daniel ficou em um estado muito crítico. Ele desmaiou e não acordava mais. A Madalena, vendo que o Daniel estava lá caído e inconsciente, ela simplesmente levou ele para o quarto dele e jogou ele naquele colchão imundo e deixou ele lá. Na cabeça desses dois monstros,
Eles já haviam surrado o Daniel várias vezes. Ele já havia desmaiado antes. Aquela era só mais uma vez. Ele iria se recuperar. Só que na manhã do dia seguinte, o Daniel ele não acordou. Ele continuava lá inconsciente e jogado no colchão. A Madalena então pesquisou no Google como lidar com uma criança que não está acordando. Ela também pesquisou sobre envenenar alguém com sal. O Daniel continuou lá, sozinho e desacordado. Ele foi deixado naquele quarto desde a noite da quinta-feira até pouco antes das 3 da manhã do sábado, ou seja, 33 horas. Eles o deixaram lá 33 horas em agonia e sofrimento. E enquanto ele estava lá, praticamente em coma, a mãe e o padrasto continuaram a vida deles, normalmente. Só que no sábado do dia 3, quando eles viram, que realmente o Daniel, ele claramente não estava nem mais respirando, eles começaram a combinar a história que eles iriam contar quando as autoridades chegassem. Depois que eles já tinham combinado ali a história, eles foram até o computador e tentaram apagar as pesquisas que fizeram online. Eles também esconderam aquele colchão imundo que o Daniel usava e deixaram ele lá, jogado num chão frio. Eles arrumaram a casa, porque a casa deles, gente, era uma verdadeira zona, uma bagunça. Mas eles arrumaram ali para ter certeza que parecesse uma família decente quando os paramédicos chegassem. E depois que eles arrumaram tudo isso, eles ligaram para o serviço de emergência. Quando os socorristas chegaram, eles ficaram chocados com o estado do Daniel. Era terrível, gente. A testa, o ombro, as costas estavam com uma coloração preta e azul. O Daniel tinha apenas 4 aninhos, mas ele estava tão desnutrido que ele pesava o mesmo que um bebê de 18 meses. Os socorristas ainda fizeram alguns procedimentos ali para tentar fazer alguma coisa pelo Daniel, mas já era tarde demais. O Daniel havia perdido a vida. A autópsia mais tarde revelou o quadro de abuso e maus tratos que esse garotinho viveu. Ele havia sofrido 24 lesões. Um médico que viu o corpinho do Daniel disse que ele parecia ser um paciente em estado avançado de câncer. Até mesmo os profissionais que estão muito acostumados a lidar, com esse tipo de situação, eles ficaram chocados com o estado que o Daniel estava. O nível de desnutrição dele foi tão grave que os ossos pararam de crescer. A polícia foi chamada para analisar tudo. Eles periciaram a casa e viram o quarto sujo, encontraram o colchão imundo que ele dormia. Na porta do quarto, aquela que não tinha maçaneta, tinha uma marquinha de mão do Daniel. Foi em uma das tentativas dele desesperadas de sair daquele quarto. Mesmo tão pequenininho, ele tentou fazer de tudo para fugir dali, para tentar se salvar. Mas tudo que eu tô contando agora aqui para vocês só foi descoberto depois de muita investigação, de muita perícia, e levou bastante tempo. Enquanto isso, o Marius e a Madalena estavam livres, estavam show, vivendo a vida deles como se nada tivesse acontecido. Já quando os policiais foram conversar com esse casal do Dema aí, eles contaram para a polícia que o Daniel tinha faltado na escola na sexta-feira, que ele não estava se sentindo bem e que à tarde, quando a Madalena foi ali verificar como ele já estava inconsciente. Então ela ligou para o Marius e ele saiu correndo do trabalho dele, foi para casa, começou a fazer ali tentar ressuscitar o Daniel, fazer os primeiros socorros, mas infelizmente o Daniel tinha perdido a vida. É muita cara de pau. Bom, depois de todas as investigações e provas, a Madalena e o Marius foram presos e acusados de tirar a vida do Daniel. 1 ano e meio após o Daniel perder a vida, o pai biológico dele, lembram dele? Olha ele aparecendo aqui no final. O Eric, ele apareceu aqui na nossa história porque ele não estava conseguindo enterrar o Daniel. Ele queria que o corpo dele fosse encaminhado para a Polônia para ele ser enterrado lá. Mas além da autópsia ter demorado bastante, porque ele precisava analisar bem, ele não tinha dinheiro para esse processo, de levar o corpo para a Polônia. Até que uma empresa se mobilizou e fez e custeou tudo e ele conseguiu enterrar o Daniel lá na Polônia e fez um enterro onde foram várias pessoas. Os investigadores que trabalharam nesse caso mais tarde contaram ali em uma reportagem que toda a equipe se apaixonaram, se sensibilizaram demais com o caso do Daniel. E até hoje, cada um desses investigadores mantém a foto do Daniel na mesa de trabalho deles.
Um tempo depois aconteceu o julgamento e os dois se declararam culpados. A Madalena tentou jogar a maior parte da culpa em cima do Marius e ela disse que pensou que o Daniel estava apenas dormindo, que ele estava bem e ela não sabia que ele tinha desmaiado. Ela viu ele levar uma surra enorme, mas para ela ele estava bem. Sobre ela ter instruído os professores da escola a não dar mais comida para o Daniel, ela disse que, na verdade, ela estava protegendo o Daniel dele mesmo, porque ele comia demais. No tribunal foi comprovado que a Madalena ela era uma vítima de violência doméstica, mas, acima de tudo, também foi comprovado que ela era cúmplice de abuso que o filho dela sofreu. Na verdade, foi a própria Madalena que criou um ambiente perfeito e propício para permitir que esses abusos continuassem. Ela tinha uma rede de apoio, ela tinha amigos, ela tinha familiares, ela poderia ter pedido ajuda para qualquer um deles. Ela também poderia ter conversado com os professores, com os assistentes sociais, com os médicos. Ela poderia ter contado para tantas pessoas, mas ela não fez nada, porque no fundo, ela nunca foi mãe. Ela foi apenas uma paredeira, uma chocadeira, que pôs um menininho no mundo para fazer ele sofrer. E querem saber de outra? O casalzinho aí, durante todo o julgamento, estavam no Love So Love, tá? Trocando carícias e declarações de amor eternas. Que nojo. A Letícia, a irmãzinha do Daniel, também testemunhou no tribunal, foi via vídeo, e ela contou tudo. Ela contou que após o Daniel ser agredido e ter ficado inconsciente, eles deixaram ele lá jogado naquele colchão sujo dentro do quarto. E ela estava tão preocupada que ela foi até o quarto, colocou o ouvido no coração do Daniel, tentando ver se ele ainda estava vivo, se ele ainda estava bem. O julgamento durou 9 semanas e, no fim, o júri considerou ambos culpados. Em 2 de agosto de 2013, eles foram sentenciados à prisão perpétua, com um mínimo de 30 anos. Em 14 de julho de 2015, a Madalena tirou a própria vida na cela da prisão que ela estava. Foi um dia antes do que teria sido o 8º aniversário do Daniel. Em 27 de janeiro de 2016, o Marius foi encontrado sem vida na cela da prisão dele. Ele perdeu a vida de um ataque cardíaco. Os 2 filhos da Madalena, a Letícia e o irmãozinho dela mais novo, eles foram colocados sob a tutela do Estado e não tem informações se eles foram ou não adotados. Eu termino esse caso com uma famosa e inteligente frase de Martin Luther King. O que me assusta não são as ações e os gritos das pessoas más, mas a indiferença e o silêncio das pessoas boas. Esse foi o nosso caso de hoje, a gente conversa aí nos comentários e eu vejo vocês na próxima quinta, às 9 da noite. Beijão pra vocês! E cuidado com alguns casais por aí.